Olá pessoal, eu sou o professor Gabriel Arroio e vamos começar mais uma live aqui na nossa FECcast. Bom, diretamente dos estúdios da Universidade de Araraquara, Uniara, e o nosso tema agora é por que o agronegócio é pop da terra ao tech. E quem vai me ajudar bastante aqui nesse bate-papo é a professora Luciane do Vale. Hello! Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, a gente está aqui com o Danilo Ricardo Amani, da Agronomia, com o Ademir Lopes, da Administração, e com o Eduardo Ribeiro, da Engenharia de Computação. E eu já queria soltar a pergunta para o Danilo. Danilo, o agro é pop? Boa tarde, pessoal. Primeiramente, obrigado pelo convite. Sim, o agro é pop, né? A agricultura tem uma importância muito grande para o Brasil, né? Cerca de 1/3 de todo o PIB é movimentado pelo setor do agronegócio. A agricultura está presente no nosso dia a dia, desde o amanhecer até, né, na hora de nós irmos aí descansar, no café da manhã, no nosso vestuário, né, ao longo de todos os processos, né, no transporte, através da energia. Então, realmente, é um setor muito importante em nossas vidas. Ô Luciane, eu acho que o nosso entrevistador aqui ele já respondeu e deu para entender que realmente é pop. Agora a gente tem que saber, né, o pessoal de casa, se é tech. E aí eu vou chamar o Eduardo. É tech, seu Eduardo? Mais do que nunca está sendo tech, né? Eu estava conversando, aliás, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com os professores e com o público. A gente estava conversando um pouquinho sobre como a tecnologia está fazendo transformações na vida das pessoas, né? E a agricultura, mais como nunca agora, né, está cada vez mais digital. As formas como eles pensam em processos, como entregam o produto para o consumidor final, e até pensando em lucratividade, como reduzir custos, né, ter predições que possam auxiliar no campo, também é algo que a tecnologia veio para revolucionar esse mercado. E Ademil, quando a gente pensa, né, no cidadão lá que está coordenando tudo isso, ele tem que ter na cabeça, então, que o agro é pop e que o agro é tech? Coordenar toda essa bagunça? Eu, até como economista, eu ia voltar para o agro é pop. É, né? Porque, na verdade, eu acho que a gente tem... A agricultura hoje ela tem um papel fundamental na economia brasileira. Hoje, né, até... Não sei se vocês estão vendo, mas o dólar deu uma disparadinha hoje por alguns problemas que a gente está tendo no mercado financeiro. Nem percebi, Ademir. Não? Não. Então, mas deu. E aí, é importante porque hoje o setor que mais traz dólares para o Brasil é o agronegócio. Se eu não me engano, 40% de todas as exportações brasileiras são do setor do agronegócio. Só mais um detalhezinho, e desses 40%, 60% vão para a China. A China tem um papel fundamental. Então, e o probleminha que deu no exterior, né? É na China, né? Sim, que deu esse probleminha. Isso, o probleminha lá é na China. Polêmica na mesa. Galera, ó, antes da gente continuar, já deu para entender muito bem, vocês aí de casa, que é um assunto que engloba várias áreas. Né? Então, a gente está falando sobre agropop e tal, então tem economia envolvida, tem administração, tem o tech, que é o tecnológico, e nós estamos aqui o quê? Com professores que são das áreas, porque dentro dos cursos, se vocês entrarem no nosso site da Uniara, der uma olhadinha na grade, vocês vão poder entender um pouco melhor sobre cada curso que vai abordar no restante dos anos, né? E a nossa ideia justamente é isso. Por isso que nós começamos aqui a apresentar rapidamente vocês e as temáticas, porque elas estão todas envolvidas, está uma entrelaçada na outra. E a universidade vai fazer isso com vocês, né? Com a gente, que nós pensamos de uma forma mais ampla, mais direta, e entendemos como tudo isso funciona. Né? E como que tudo isso funciona? Essa é a grande pergunta que nós vamos responder aqui hoje. Vocês estavam falando da China, Ademil, perdão. Como que ela está envolvida em todo esse processo? A China, porque é a grande demandante, né, de produto agrícola no mundo. Não tem quase ninguém lá morando, né? Não precisa mais de 1 bilhão de pessoas. China e Índia, né? Hoje, a China é o país que mais cresce no mundo, ou pelo menos até pouco tempo atrás era o país que mais crescia. E tem um dado interessante em relação a essa coisa da China. Porque a China, de 90 para cá, ela passa por um processo de urbanização muito forte. Ou seja, as pessoas saem da zona rural. E é engraçado, né? Que na década de 90, uma parte dos chineses moravam na zona rural. E eles vão para as cidades. Não vão produzir mais, porque normalmente era aquela agricultura de subsistência. O cara produzia para a família, aquela coisa toda. O cara vai para a cidade. Ele vai precisar comprar esse alimento. E aí vem que até que vai ser a discussão aqui, né? A China
tem uma demanda muito forte. Agora, a gente teve que ter toda a competência para ser essa oferta. Mas a China é importante por quê? Porque você tem um país que cresce e se urbaniza. Então, a demanda por alimento, proteína animal, foi lá em cima, né? E aí vem toda a competência que eles vão comentar que a nossa agricultura teve e tem para conseguir expandir a produção Para e ter atender essa esse oferta pessoal. e conseguir suprir essa Isso. necessidade. Fundamental, né? Muito bom. Inclusive, Danilo, eu queria te perguntar exatamente um pouco desse desenho, né? Até escapando, mas não né, do que o Ademil falou, que quando a gente fala né, em agricultura, em agricultor, eu penso que a gente fica em dois momentos, né? Primeiro das grandes plantações que a gente vê na TV, que entra o tech, né, os drones, os aviões, etc. E também o produtor rural, que aí a gente até usa um estereótipo muito ruim, né? Que é aquela ideia de uma pessoa que não entende de nada, que não sabe o que está fazendo, né? Aquela coisa meio Barnabé, assim, que eu acho que completamente fora de prumo. Mas eu queria que você explicasse um pouco para a gente, né? Quando a gente fala que o agro é pop, né? Do que exatamente a gente está falando, né? Certo. O Brasil, né, hoje é o terceiro maior país em produção de alimentos, né, isso justamente em função dos nossos ganhos expressivos com produtividade. Então, nossa agricultura passou ao longo dos últimos anos, graças às nossas instituições de pesquisa e aos técnicos muito bem formados, né, acréscimos muito significativos em produtividade, em função de avanços principalmente na fertilidade do solo, né, a expansão nas áreas do cerrado. Eram áreas pouco agriculturáveis antigamente e hoje representam uma fatia bastante importante. Né? Avanços no uso de defensivos e controle de pragas e doenças. Né? O próprio plantio direto, que se estabeleceu no país como um sistema muito sustentável, né? E hoje é vitrine para o mundo inteiro. Então, esta agricultura modelo, né, é o que representa o Brasil hoje na maior parte do território nacional. Inclusive nas médias propriedades, né, e nas pequenas também, nós temos observado um grande avanço neste sentido mais técnico. Né? Por que isso? Porque há uma pressão muito grande hoje, né, pela implantação de tecnologia e eficiência na produção, né? Tanto em qualidade e em quantidade e de forma sustentável. Né? Então, esse é o cenário que tem tornado possível a viabilidade do produtor hoje, né, nas diferentes áreas e nas diferentes escalas no Brasil. Resumindo, então, todo mundo é importante. Todo mundo é importante, desde o pequeno, né, o médio e o grande. E o pequeno cada vez mais também está ganhando competitividade e procurando se adequar ao novo sistema de produção, porque caso contrário, estes sairiam do negócio, uma vez que o sistema exige cada vez mais eficiência. Até porque o pequeno tem um papel muito importante dentro das comunidades, ou seja, você tem... É muito interessante... Agricultura familiar, né? Sim, o cara que produz o queijo, o cara que produz uma série de produtos ali que tem um trânsito muito forte nas suas regiões, e mesmo esses caras estão conseguindo exportar e criam empregos, né? As Eles geram renda, cooperativas. sim, esses caras são fundamentais. Ou seja, talvez é algo que a gente vai ter que olhar com mais carinho a partir de agora, é auxiliar mais essas atividades, para fazer com que essas atividades efetivamente também consigam acompanhar toda a rapidez que a gente tem em relação ao grande produtor. Então, mas eles são fundamentais. Né? Ô Eduardo, é fácil até de nós imaginarmos os grandes grupos trabalhando com tecnologia, que aí vocês vão falar muito sobre isso, sobre esse avanço, né? Mas a tecnologia, ela chega nos pequenos produtores? Esse é um tema um pouco relevante, porque quando a gente fala em tecnologia, de certa forma, não é uma área tão barata, né? Existe muita pesquisa, muito estudo em relação à concepção dessas tecnologias. Quando a gente está falando sobre tecnologias de inovação disruptiva que atinge e tem impacto no fator final para a agricultura, a gente está falando de tecnologia que envolve Big Data, inteligência artificial, ou seja, são algoritmos que, a partir de fontes de dados, né, ricas, amadurecidas por meio de modelos também estatísticos, que chegam a dar uma informação de valor realmente para o produtor, né? Para quem realmente está precisando. Então, não é barato, mas, logicamente, para alguns setores, talvez, existem várias startups no Brasil que estão trabalhando com isso, e eles atendem pequenos agricultores até grandes, né?
Então, oportunidade tem, lógico, parcerias existem, e aí o professor pode falar melhor sobre isso, mas realmente é uma área que tem muito a desbravar. Existem modelos, né? A gente estava comentando também que futuramente vai dar previsões melhores sobre ter mais eficiência sobre o plantio, sobre como usar da melhor forma o manejo, né? Combate a pragas, principalmente a questões climáticas que podem impactar também a questão de produtividade. E isso a tecnologia vai ajudar demais. Ô, Eduardo, mas é fantástico isso, quando você pega a tecnologia, que ela envolve o quanto ela não potencializa toda essa produção. Por um lado, o Cademil estava comentando sobre a China, sobre a Índia, que necessitam muito disso. A tecnologia vai, inclusive, ajudar no plantio, não só no plantio, mas no desenvolvimento de todos esses processos. E, na verdade, acredito que melhorar até tudo isso. E assim, se nós pegarmos a nossa tecnologia diária, é óbvio, né? Tudo que é lançamento, tudo que é muito novo, muito tecnológico, não é tão acessível. Mas, com o tempo, eu acredito que isso talvez chegue, né, de uma forma e consiga que todo mundo seja abarcado dentro desse processo. Eu queria perguntar aqui, na verdade, até uma dúvida minha, Danilo, como que funciona esse processo hoje, que é muito curioso, que envolve tempo, né? Quando nós temos clima, o clima ele é fundamental, eu acredito, para o agronegócio. Se você não tem um domínio do clima, você tem todo um planejamento, você tem um plantio. Às vezes eu tenho contato com o pessoal de assentamento e o que eles mais sofrem é com isso. Ah, eu plantei e não choveu, eu perdi, gastei meu dinheiro, fiquei endividado. Ou choveu demais. Né? Ou choveu demais. Como é que é isso? Saber o que vai plantar, o que não vai? É uma bola de cristal que vocês têm? Como que é? Realmente esse tem sido um dos maiores desafios, né, a questão climática, porque é um fator de produção que nós não temos pleno controle, muitas vezes. Né? O que nós temos visto, de forma geral, são temperaturas muito elevadas, né, e má distribuição das chuvas. Isso tem impactado severamente as áreas de agricultura, né, no estado de São Paulo, especialmente, que a gente acompanha, e isso tem levado à necessidade da adoção de sistemas de irrigação. Né? Então, cada vez mais, os produtores têm procurado investir em sistemas de irrigação, de forma a mitigar um pouco, né, o risco do investimento. O problema é que isso exige um capital, né, de certa forma, bastante elevado e também, né, exige a disponibilidade de água, que é outra grande limitação nas propriedades rurais. Tá? E só fazendo um gancho, né, nós temos muita tecnologia hoje em São Paulo, né, nós temos aí universidades de ponta. Agora, o grande desafio que nós temos percebido é a transferência dessa tecnologia aos produtores. Né? Isso acaba limitando um pouco a realidade dos pequenos produtores. E uma forma que tem dado muito certo, nós observamos no Paraná isso, em São Paulo também tem crescido, é a união dos produtores em cooperativas, de forma aí a viabilizar um pouco melhor, né, a implantação e adoção de tecnologias e acesso à informação. Ademir, eu queria saber o seguinte de você, se é mito ou se é verdade. A gente ouviu muito, na pandemia nós tivemos vários problemas, né, de várias ordens, mas na questão econômica, eu li muito a respeito, que é a parte que eu queria saber se é mito ou se é verdade, de que as exportações, né, agrícolas foram que seguraram a nossa vida aqui nacional. É verdade? As exportações agrícolas seguraram a nossa economia? Elas têm sido importantes porque o setor agro, até dentro de toda essa conversa que a gente está tendo, né? A economia brasileira tem problemas, e você pega a indústria, que sempre foi um setor muito importante. A indústria, cada ano que passa, ela vem perdendo cada dia, a participação dela no PIB está ficando menor. E esse espaço está sendo ocupado pelo setor, pelo agronegócio. E aí, no final das contas, né, o setor do agronegócio, como é voltado para fora, e aí as economias em outros países se recuperaram. O país que a gente estava comentando, o país que é o nosso principal demandante, o nosso principal mercado é a China. A economia deles volta a crescer já em abril do ano passado. Naquele momento eles tinham superado, pelo menos controlado a pandemia, a economia voltou a crescer e eles voltaram a demandar produto agrícola. E aí, no final das contas, o único setor que cresceu na economia brasileira foi a agricultura, né? Mas repito, né? É um setor que, de certa forma, durante a pandemia, continuou funcionando. O setor não parou e, ao mesmo tempo, você tinha demanda, você tinha mercado. E aí o setor continuou funcionando
num contexto que acabou sendo positivo, porque a China, a demanda por alimentos, eles estavam sem estoques. Né? E aí, grãos, milho, soja, carne também, eles demandaram, a demanda desses produtos agrícolas e proteínas explodiu absurdamente, né? Só fazer um adendo a esse comentário do Ademil, e a gente pode fazer até uma referência. A questão de investimentos na área de agronegócio, agricultura, enfim, que envolve tecnologia, até 2016 foi na casa de 12 bilhões no mundo, né, de dólares. Até 2024 está previsto 34 bilhões, né, de dólares de investimento. Logicamente, o impacto que é a questão, né, de falta de alimento, das questões ambientais, socioambientais, de certa forma, impactam o investimento cada vez maior das empresas para buscar novos meios de melhorar a produtividade e ter maior impacto, inclusive, nos negócios. Né? Eu ia comentar uma coisa que eu acho interessante. É isso que eu estou falando da minha formação. Eu sou economista, né? E na minha época, não vou falar, mas vamos lá, década de 90... Cuidado! Década de 90, a forma como a gente via na agricultura, no curso de economia, e tinha matéria de economia agrícola, a gente é muito mal informado, na verdade, na época. Era aquela coisa do cara com a enxada, onde não tinha tecnologia. Isso que eu falei dos estereótipos, né? Onde era um setor atrasado, né? E aí depois eu até ia pedir para o Danilo também falar, não sei se vocês iam óbvio, conversar sobre isso, porque quando a primeira vez, até para dar aula no setor, em alguns cursos da área aqui que a gente tem de agrárias, aí obviamente a gente tem que estudar e olhar para ver efetivamente o que está acontecendo. E assim, eu fiquei encantado quando eu li sobre a história do drone. Aí você tem o drone tira foto, e aí você tem lá não sei, depois o Danilo vai explicar, um robozinho, alguma coisa que ele vai colher algumas... amostras. Informações. Até encasquei com isso aquele dia quando a gente estava conversando, mas ele vai colher um pouco da terra, por quê? Porque ele vai, a partir dessas informações, o drone foi lá e mapeou os terrenos que são diferentes. E aí você tem também, a terra tem uma composição que mesmo do terreno sendo a mesma propriedade rural, está diferente. E aí, depois o agroquímico vai passar lá, onde eles vão jogar o fertilizante, os agroquímicos, vai estar de acordo com o tipo do terreno. Onde eu quero chegar com isso? Em economia, a grande preocupação é a questão do recurso escasso. Então, se você vai usar o agroquímico, se você vai usar os recursos, você tem que acertar. Você tem que a composição que você vai usar do agroquímico tem que ser aquela para você conseguir ter o melhor desempenho. E envolve dinheiro. Isso. É muito caro. E aí eu queria perguntar, até para descrever melhor, porque eu acho que as pessoas que estão ouvindo essa live, estão vendo a nossa live, estão querendo saber direitinho que tecnologia que esses caras estão falando. E eu queria que o Danilo explicasse melhor, mesmo essa coisa do drone, e só para encerrar, falei demais, a produtividade da agricultura, ou seja, com o mesmo hectare, o mesmo espaço, a produtividade aumentou em 16%, quase 17%. No mesmo espaço, num período de 10 anos. É muita coisa. Eu quero aproveitar isso, o seu ganchinho, rapidinho, prometo. O futuro, eu acho que envolve o tech, não é, na verdade, você ampliar essa área, mas você fazer ela se tornar mais produtiva. É isso? Exatamente. Nós temos, né, o Brasil tem uma posição estratégica muito importante no mundo, porque nós temos em terras agricultáveis cerca de 10% a 15%, então temos um grande espaço para expandir, mas os produtores têm buscado principalmente aumentar a produtividade dentro das fazendas, ao invés de expandir a área. Então, cada vez mais nós temos trabalhado na porteira para dentro, né? E aí, muito bem colocado pelo professor Ademil, nós temos buscado aí tecnologias que possibilitem, em última instância, produzir mais com menos. Então, a utilização eficiente de recursos, hoje há uma grande pressão do mercado internacional pela sustentabilidade, né, de usar eficientemente os recursos, uma vez que grande parte são recursos finitos, né? E aí a gente embarca, então, a tecnologia nesse desafio, né, que com certeza isso fez com que nós atingíssemos a liderança na produção de soja. Hoje a gente é o maior produtor também em suco de laranja, maior produtor de café, maior produtor de álcool e açúcar, né? Maior produtor exportador de carne. Então, tudo isso é em função da tecnologia embarcada, né? Só para dar um exemplo, complementando o professor Ademil, né? Hoje nós utilizamos, por exemplo, algoritmos de inteligência artificial, né? No processamento de imagens no campo. Então,
por meio de drones, coletar imagens, identificar plantas doentes, identificar pragas, problemas nutricionais, bem como também fazer estimativas de safra, né? E hoje, o produtor ele tem uma visão de empresário rural, então ele quer conhecer a fazenda dele na palma da mão. Então nós temos hoje, né, tecnologias que possibilitam o mapeamento do solo, aplicação em taxa variável, de forma que ele aplique o que realmente é preciso, né, de forma muito equilibrada, e isso, obviamente, né, tem possibilitado ganhos expressivos de produtividade, colocando nós, né, o Brasil, na liderança de várias commodities agrícolas em âmbito mundial. Eduardo, toma que o filho é teu. Falaram de tecnologia, vai com você. Foi interessante isso, porque assim, quando eu me formei como computação, a gente não tinha tanta aplicabilidade em outras áreas, né? E a gente está vendo nichos acontecendo, expandindo a todo momento na área de tecnologia. Hoje, praticamente, a gente vive a internet das coisas e a internet das coisas foi para o campo, né? E é muito bom ver quando a gente está nesse meio de startups, acompanhando colegas trabalhando e vendo soluções que antes não existiam, construindo, experimentando e trazendo soluções para outras áreas. Então, o nosso, por exemplo, a gente forma pessoas para trabalhar na indústria, sim, mas eles também têm que ir para o campo, entender, não só desenvolver uma solução para quem está lá no dia a dia, mas entender o negócio, entender os processos e trazer uma proposta de valor. Seja ela com inteligência artificial, seja ela com automação, seja ela com robôs, enfim, o que for necessário. Então, no final, a gente está vendo uma multidisciplinaridade de áreas que vão impactar no ambiente educacional, no ambiente acadêmico de uma forma geral, de produtivo, né? Que vai ser cada vez mais valioso e rico. E a gente aqui, como instituição, estamos preparados para isso, vendo também as conexões entre cursos, enfim. E fazendo o que a gente está fazendo aqui, realmente, que é uma parte de integração bacana, né? Sobre conhecimentos. E, Eduardo, como você... É tudo muito lindo, muito bonito, né? Mas como é você lidar com todas essas informações? Porque isso vai cair em vocês da tecnologia. Não é? Você tem o drone que ele mapeia, tal, faz isso, faz aquilo, faz as aplicações. Mas no movimento tecnológico, quanto mais informação vocês tiverem, é melhor para se trabalhar e mais precisão você tem. E a precisão, a agricultura de precisão é fantástica, né? Porque você tem o melhor possível naquela situação. Como que se trabalha isso? Esses dados? É um banco de dados gigantesco, né? Exato. Quando a gente está falando no campo, principalmente, a gente precisa, por exemplo, para qualquer área, né? A gente precisa ter predições, modelos estatísticos que dê probabilidades sobre um determinado acontecimento, enfim, depois o professor pode complementar melhor sobre isso, mas a gente tem uma gama e um arcabouço enorme de tecnologia, seja ela uma correlação de dados enorme, que a gente está falando de banco de dados, né? Só que esses bancos que são grandes têm que ser rápidos, então a gente tem que falar em Big Data. Software, algoritmo para interpretar aquilo, dada a visão de negócio do negócio, de agricultura, né? Enfim, o que for relevante, para entender aquilo e traduzir isso em valor. Então, não adianta nada eu obter dados se eu não saber usá-los, né? Então, por isso que eu falei que essa questão de multidisciplinaridade entre áreas, seja um profissional, um técnico, um engenheiro agronômico, se ele não consegue externalizar aquilo para um analista, para um engenheiro de computação, por exemplo, ele vai ter dificuldade para ter o melhor benefício daquilo. Então, por isso que a questão de integração é muito importante para que produza insumos, a TI, né, de certa forma, e a área de agronomia consiga usar da melhor forma possível. Só complementando, esse acho que foi um dos maiores avanços que nós tivemos na agronomia, tá? Justamente a coleta de dados, né, grandes bancos de dados e principalmente o desenvolvimento de algoritmos matemáticos de inteligência artificial, buscando extrair informações relevantes que auxiliem, né, a tomada de decisões pelo engenheiro agrônomo. Então, vejo essa multidisciplinaridade como algo que realmente contribuiu muito com o avanço, né, do nosso setor e, com certeza, temos um grande pavimento ainda a ser aí desvendado, né, nesses novos desafios. Deixa eu voltar para vocês. A gente estava conversando isso antes de entrar. E o 5G?
O Você 5G roubou minha pergunta. Não, Jura? cara, na Então boa. fala, não vamos brigar. Pô, Nossa. não gostei. Ô, Luciane, são os É que a gente tinha convidados. conversado sobre isso, eu falei assim, tem o 5G ainda, hein? Tá Lu- vendo? Luciane, Economista, cara, olha São aí. os convidados. Deixa. agora eu Desculpa, fiquei, Ademil. não, agora eu não vou falar mais você tá nada. aqui na Por nossa favor. casa. Por favor, fica à vontade. Põe o pé no sofá, não tem problema nenhum. Bom, e o 5G? Não, então, o 5G é uma tecnologia, né, que embora a gente tenha aí várias aplicações, né, no mundo já utilizando, ainda não é uma realidade para a Sim. gente aqui por causa de questões de infraestrutura. O 5G ele tem uma limitação um pouco maior em termos de bandas, né, e como eles se comunicam em termos de antenas, enfim, que podem vir e ser muito útil no campo para ter uma resposta, tempo de processamento rápido e você ter uma resposta do ambiente através de sistemas tecnológicos para te induzir a uma melhor aplicabilidade da coisa. Mas hoje, o que a gente tem em tecnologia, pensando em 4G também, já é o suficiente para muitas áreas, muitas aplicações que o agro, por exemplo, usa, né? Mas realmente, o 5G é algo com a velocidade que propõe trazer em termos de tecnologia, que vai expandir e vai ter soluções mais exponenciais em termos de ajuda, né? Trazer valor aí para o Mas negócio. vai aumentar a conectividade? Porque eles dizem que um dos problemas ainda é que você tem várias propriedades que ainda não tem um grau de conectividade adequado para toda essa Vai chegar tecnologia. neles isso? É. Esse sinal? Espera-se que um dia sim, né? A questão de infraestrutura que é o problema, né? A gente tem ainda uma etapa muito grande no Brasil em termos de infraestrutura para chegar até lá. Quando né? você fala em infraestrutura, você está falando de antena, de Tecnologia cabo, Sinal. mesmo, exato. questões nesse sentido. Aparelhos, enfim. Tá. Ô, Danilo, eu tenho uma curiosidade para saber, que na verdade é o seguinte, a gente lembra, né, daqueles tratorzinhos antigos, tal, até de desenho, toque, 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 vai, mais ou menos isso. E hoje você tem as colheitadeiras que parecem naves espaciais, tá? Eu sei que é um trabalho fantástico, que ela vai praticamente sozinha, ela faz o aproveitamento, mas a minha pergunta com o investimento também é altíssimo, porque tem muita tecnologia, né? Até que ponto compensa um grande investimento, né? Porque é na casa dos milhões, né? Uma máquina dessa, né? Do investimento para trazer resultado. Realmente ela entrega tudo o que ela promete? Por exemplo, essa alta tecnologia no campo entrega o que promete? Sim, na maior parte dos casos, né, deve-se analisar a situação, mas o produtor rural ele tem cada vez mais uma visão de empresário rural, né? Então, a grande parte dos investimentos eles acabam retornando num cenário de médio prazo, principalmente, o que justifica a adoção de grande parte das tecnologias. Obviamente, para os pequenos produtores, né, tem a questão de limitação econômica, mas, como eu comentei antes, há outras estratégias, como, por exemplo, acesso a aluguel de máquinas por meio de cooperativas, ou mesmo contratação de empresas terceiras, que possibilitam, de certa forma, também que a tecnologia traga benefícios também a esses produtores de menor porte. É engraçado que teve uma vez que eu vi uma faixa, falando nesse sentido, que a faixa falava de curso para motorista de colheitadeira. Eu falei, como assim? Né? É porque é tanta tecnologia embutida que você realmente tem que fazer um curso. Né? E isso que você está falando é até interessante, porque sabe que é um dos maiores demandas do mercado de trabalho esse. Mão de obra especializada. Em função do crescimento desse setor e outras atividades que surgiram nesse período de pandemia, saiu uma reportagem no jornal, não me lembro qual deles, em que estava vendo, você tem motorista de ônibus, de caminhão, que estava migrando. Até a história desse que saiu no jornal é interessante. Ele era motorista de caminhão e aí ele tinha um amigo que era engenheiro agrônomo. E aí o amigo dele falou assim, beleza, eu te convido você para vou falar, pilotar um dos nossos... É quase pilotar mesmo. Pilotar uma das colheitadeiras. E ele fez o curso e, enfim, e hoje a demanda pela mão de obra dele tá lá em cima. Então hoje ele tem carteira assinada, ou seja, tudo que ele não tinha antes. Então, é um setor aí que é uma nova demanda que não sei se é tão nova assim, mas é uma demanda que surge. É mais um aí. nicho. É um campo interessante aí. Exatamente. Cada vez mais, né, nós temos visto a necessidade de mão de obra qualificada, né, mesmo porque são máquinas caríssimas, então o operador, né, passa por treinamentos bastante específicos realmente. E, né, nós acabamos um pouco aquele paradigma que você colocou no começo, né, que o produtor ele realmente
né? Não tem mais aquela imagem de antigamente, né? De uma coisa simples, e hoje realmente eles têm muita tecnologia embarcada, né? Pessoal, é isso aí. Comentamos hoje muito sobre por que agronegócio é pop, da terra, né? Da terra ao tech. Acessem o site da Uniara. Peço perdão aqui a todo mundo, tá? Eu sei que o papo vai longe, mas nós temos o tempo. Inclusive, fiquem aí bonitinhos que vamos ter mais uma live em segundos, tá bom? Entrem no site, aproveitem e fiquem sabendo um pouco mais sobre nossos cursos. Até daqui a pouquinho. Olá, meu nome é Eduardo Donato.